Olá pessoal, todo mundo bem? Aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai começar a nossa série sobre Zhang Fu, né? A gente vai começar com o órgão fígado, tá bom? Então, hoje é a primeira aula dessa série, tá pessoal, do Zhang Fu. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Ok, vamos lá. O fígado ele se encontra na medicina chinesa, ele está localizado no aquecedor médio, né, que se chama Zhongjiao. E ele possui muitas funções na MTC, ele é um dos órgãos mestres. Lá mais para o final eu vou discutir bem essa relação de função é uma denominação que a gente costuma chamar na clínica, no nosso dia a dia, tá bom? Mas lá pro finalzinho eu solto essa, tá? Então gravem aí que eu tô devendo, já comecei a aula devendo uma informação para vocês, tá? Entre as principais funções do fígado está, ele assegura o livre fluxo do Qi pelo corpo, tá? Ele armazena e regula o volume de sangue no corpo, ele abriga a alma etérea, ele nutre os tendões e ele regula a menstruação. Essas são as principais funções do fígado, tá bom? A gente vai discutir cada tópico desse a partir de agora. Vamos lá. O fígado ele não só armazena o sangue, como ele regula o volume do sangue para todo o corpo a qualquer momento, né? Por exemplo, quando o corpo está em movimento, o sangue flui para os músculos e tendões e quando ele está em repouso, ele volta para o fígado, né? Isso tudo no intuito de uma recuperação física, né? Consequentemente de uma preservação da integridade física. Então, quando a gente está lá correndo, o sangue está lá sendo jogado para os tendões, para os músculos, e quando entra em repouso ele retorna para o fígado para fazer essa recuperação física, tá bom? Então é importante essa recuperação. Isso também é importante no sentido de esclarecer que o fígado em bom estado, ele também ajuda na defesa dos fatores patógenos externos, né? Claro que o Qi do pulmão e o Qi defensivo, o Qi do pulmão a gente vai estudar mais à frente, eles exercem também uma alta importância nesse quesito de defesa dos fatores patógenos externos. Mas vamos pensar juntos, né? Se o sangue, né, se o fígado ele nutre tudo em todas as direções e a todo momento, isso quer dizer também pele e músculos, tá? Então, se você está lá correndo e o sangue não está sendo devidamente jogado, nutrido para a pele consequentemente vai ficar desequilibrada, vai ficar com uma escassez de sangue, isso não vai nutrir adequadamente e vai abrir a porta para os patógenos externos entrarem e aí causar doenças e aí vai uma série de questões aí de patologias, tá bom? Então é importante salientar isso, que o Qi do pulmão, claro, ok, vai defender bem dos fatores patógenos externos, o Qi defensivo também, mas o sangue do fígado, se ele não nutrir adequadamente a pele, vai acarretar também nessa deficiência da pele de se defender dos fatores patógenos externos. Ok, esclarecido isso, a gente vai ver uma outra função bem importante do fígado, que é sobre a menstruação, né? Então, em linhas gerais, a gente vai ter 4 condições sobre essa questão. Se o sangue estiver armazenado normalmente no fígado, estiver em condições normais de atividade, a sua menstruação vai ter um fluxo normal. Tá? Se o sangue está deficiente, a gente vai ter uma menstruação escassa. Se o sangue estiver estagnado, vão acontecer cólicas. Se o sangue estiver em excesso ou com calor, haverá menstruação excessiva. Então, basicamente, esse quadro clínico que a gente tem que estudar na saúde feminina. O sangue do fígado ele também nutre os olhos, né, e os tendões, como a gente vai ver mais detalhadamente. Em relação aos olhos, se o sangue ele estiver deficiente, a gente vai ter olhos ressecados, sabe, com aquele aspecto de areia nos olhos, né? Mas, ao contrário, se a gente tiver calor no sangue do fígado, a gente vai ter olhos avermelhados e doloridos, tá? Isso não é uma ação exclusiva do fígado, do sangue do fígado. A gente vai ver em outras situações também que olhos
Outros órgãos têm a ver também com os olhos, vai influenciar nos olhos, né? Por tendão, na medicina tradicional chinesa, a gente também entende como ligamentos e cartilagens, não só o tendão propriamente dito, como a gente conhece na medicina ocidental, mas aí vai incluir também os ligamentos e as cartilagens. Nesse sentido, né, se o sangue do fígado, né, ele não consegue nutrir adequadamente os tendões, vai acontecer o quê? Cãibras, tá bom? E se o sangue do fígado ele é atacado por vento interno, vai ter tremor e convulsão, né, que na medicina chinesa a gente entende como um abalo dos tendões. Então, os tendões vão ser abalados, esse abalo vai causar convulsão e tremor. Tá? Não é que o tremor e a convulsão é uma condição primária, é uma condição secundária, é uma consequência do abalo dos tendões. Existe uma relação recíproca entre sangue e fígado. Tá? Se o sangue está anormal, né, se está deficiente ou com calor, ele afeta o funcionamento do fígado. Da mesma forma que se o fígado não estiver em suas situações normais de saúde, ele vai afetar a qualidade do sangue. Né? Ele vai causar doenças, né? Por exemplo, vamos citar um exemplo de uma doença de pele causada pela má qualidade do sangue, do fígado, a psoríase. Tá? A psoríase é uma questão do fígado, tá? Do sangue do fígado. Com a sequência dos estudos, a gente vai perceber que cada órgão, né, cada zangue, cada fu tem uma direção do Qi. Né? O estômago, por exemplo, o Qi dele tem que descer, tá? Para haver uma boa digestão enfim, e levar para o baço, toda aquela história que a gente já viu no fluxo, na produção do Qi, tá bom? Do fígado, a regra dele é o seguinte: o fluxo do Qi do fígado ele segue para todos os órgãos em todas as direções, ou seja, ele vai tanto ascender quanto descender, vai depender de que órgão vai ser beneficiado, né? Vai ter uma imagenzinha aqui no slide para vocês acompanharem esse raciocínio. Ok, o livre fluxo do Qi, ele vai afetar também o estado emocional, ele vai afetar a digestão e a secreção de bile. Tá? Em relação ao estado emocional, basicamente ele está relacionado com a alma etérea. Isso é algo que a gente vai ouvir bastante, né, na medicina chinesa, a alma etérea e a alma corpórea. A alma etérea, o livre fluxo de Qi, ele proporciona um equilíbrio, né, tanto nas atividades fisiológicas quanto na vida emocional. Esse livre fluxo, ele coordena a alma etérea com a mente, né, com o Shen. A alma etérea na medicina, né, em chinês fala assim, H-U-N, e a mente, Shen. Tá? Então, isso tudo vai estar escrito aqui para vocês, tanto no slide quanto no blog, tá bom? No nosso blog, lá no site. Então, essas palavrinhas em chinês a gente deixa bem escritinho, porque a nossa pronúncia nem sempre é a correta, tá bom? Quando o Qi ele não flui, né, seja por exemplo por uma estagnação de Qi, isso causa uma frustração emocional, causa depressão ou raiva reprimida. Né? Ainda pode ter relatos de distensão do abdômen, sensação de opressão no peito, né? A sensação de bolo na garganta. Então, tudo isso é o Qi que não fluiu adequadamente por uma estagnação. Em resumo, a gente costuma dizer que o Qi, né, que a raiva faz o Qi subir e o sangue fica estagnado no peito. Tá? É um diagnóstico que a gente geralmente faz, porque tem muitas pessoas que estão com essa deficiência de Qi, com essa estagnação de Qi, fazendo com que sinta essa opressão no peito, né? O sangue estagnado no peito, né? O Qi subiu e não desceu como deveria, né? No caso de mexer com a parte de estômago, digestão, fica tudo preso aqui nessa região. Vamos lá. Se o livre fluxo de Qi do fígado está em boas condições,
ele ajuda o estômago e o baço. Foi o que eu acabei de falar, né? A gente vai começar a destrinchar esse assunto. O estômago, ele faz o quê? A gente vai estudar, né, o estômago, ele amadurece e decompõe o alimento, né? E o Qi do estômago, ele tem que descer. Já o baço, ele extrai o Qi dos alimentos e o Qi do baço sobe. Na prática, quando há estagnação do Qi do fígado, o estômago pode apresentar ulceração e refluxo, né? E o baço pode desencadear diarreia, justamente porque se o Qi do estômago tem que descer e ele não desceu, ele está ou estagnado ou ele subiu, isso volta em sintomatologia de refluxo, né, de acidez, de azia, tá? de úlceras, gastrite. Já o baço ele tem que descer, né? Se ele o baço ele tem que subir, e se ele não sobe, né? Se ele vai no contrafluxo, ele vai descer, isso vai causar diarreia. A diarreia é o não aproveitamento das substâncias boas do alimento, tá? Então ele tem que fazer essa separação de substância boa e ruim. Substância ruim desce, substância boa fica, né, reaproveitada, e a diarreia apresenta esse não aproveitamento das substâncias boas dos alimentos. Tá joia? Vamos lá. Secreção biliar, ela também é afetada, né, por exemplo, quando o Qi do fígado está estagnado, ele resulta em gosto amargo na boca, tá? E também incapacidade de digerir as gorduras. Esse gosto amargo da boca, ele também pode ser uma consequência do calor, né? Tem aqui uma nota para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, mas guarda aí essa observação. Nem sempre o gosto amargo na boca é causado pelo Qi do fígado estagnado, tá? Ele também pode ter a ver com o elemento fogo. A gente estudou do elemento fogo que o gosto é amargo, tá bom? Então, nem sempre é Qi do fígado. Mas vale ficar atento, por isso é tão importante uma avaliação detalhada dos nossos pacientes para ver todos os 5 elementos. Qual a predominância, qual o controle, né, qual a geração que está causando desequilíbrio. Vamos lá, em relação aos tendões, né, a gente tem as seguintes possibilidades. São 3 possibilidades, tá? O sangue do fígado estiver normal, os tendões e ligamentos e cartilagens estarão flexíveis, ou seja, os movimentos serão livres, né? Não tem impedimento de articulação, de movimentação. Se o sangue do fígado estiver deficiente, a gente pode ter câimbras, dormências e formigamentos, tá? E se o sangue do fígado estiver estagnado, a gente vai ter os tendões enrijecidos, cartilagem enrijecida, ressecada, e vai causar bastante dor, bastante incômodo nas articulações principalmente. Uma observação que a gente fez aqui nessa aula é que quando a gente desenvolve vento de fígado, observa-se a existência de convulsões e tremores, tá? Então, a convulsão tremor é uma consequência de um abalo dos tendões, e se tiver ainda uma invasão de vento, aí vai reforçar mais essas convulsões, tá? Então, tem que estar sempre atento aos sintomas, ao quadro geral. Pessoal, importante também é descrever que a parte muscular controlada pelo fígado é a parte de movimento e flexibilidade, tá? Mais adiante a gente vai estudar que o baço, ele também nutre os músculos, só que no baço, em referente ao baço, vai ser em relação ao tônus, tá? A tonicidade muscular. Então, a gente vai ter essa diferença. É bem confuso isso no começo, então eu já estou adiantando que a parte muscular do fígado se relaciona com o movimento e a sua flexibilidade, tá? Na MTC, uma coisa interessante agora, as unhas, né, são consideradas uma extensão do tendão. Nesse caso, as unhas também são nutridas pelo sangue do fígado. E aí a gente vai ter 3 fatores clínicos. Quais são eles? O sangue do fígado abundante, né, que é a primeira condição, as unhas vão estar úmidas e saudáveis. Se o sangue do fígado estiver deficiente, as unhas vão estar com aqueles sulcos, sabe? Aquelas lombadinhas, vai se apresentar daquele jeito. Também vai ter unhas secas ou quebradiças,
ou rachadas. E se o sangue do fígado estiver estagnado, as unhas podem se apresentar roxas ou escuras, tá? O olho é um órgão do sentido também relacionado ao fígado. Para esse órgão a gente tem o seguinte quadro. Aí vai ter bastante opção, tá, pessoal? Então vamos prestar bastante atenção na questão do olho, sendo um órgão nutrido pelo fígado. O sangue do fígado normal, a visão adequada, a visão ok, tá? Se o sangue do fígado estiver deficiente, a visão vai se apresentar embaçada. Se o yin do fígado estiver deficiente, os olhos vão se apresentar secos e arenosos. Se o sangue do fígado estiver estagnado, os bulbos oculares vão se apresentar doloridos. Se tiver um aumento do yang do fígado, os olhos vão ficar lacrimejantes. Entrada de fogo, né, se tiver fogo no fígado, né, fogo de fígado, os olhos vão se apresentar secos, avermelhados e dolorosos. E por último, se tiver vento de fígado, vai ter movimentos involuntários dos bulbos oculares, tá? O famoso nistagmo, tá? Como eu tinha falado antes, mas no começo, que o fogo de coração, ele também pode causar dor e vermelhidão nos olhos. Então, não só o fígado tem a ver com os olhos, como também o fogo de coração pode interferir na saúde dos olhos. Ai, peraí que eu passei demais aqui, nossa matéria, volta. Em relação à lágrima, tá? O fluido relacionado com o fígado, né, que é a lágrima, a gente deve observar que trata-se da lágrima basal, que é aquela responsável pela lubrificação ocular, e da lágrima reflexa, que é quando cai uma poeirinha no olho, né, que a gente tem aquele reflexo e lacrimeja em consequência disso, tá? A lágrima emocional a gente vai estudar mais adiante, tá? A lágrima emocional não está relacionada com patologia ou alteração do fígado na MTC. Diante desse exposto, a gente tem duas questões, né? Se tiver deficiência de sangue do fígado ou yin do fígado, vai ter ressecamento dos olhos, né? E que a gente já falou, né? Ou aumento do yang do fígado e os olhos lacrimejantes, né? Isso aí é só um adendo. A gente já falou bastante sobre os olhos anteriormente. Ok, agora a gente vai entrar num assunto bem interessante, né? A questão da alma etérea, que é bem bom, assim, um estudo bem interessante mesmo, tá? Então vamos lá. O fígado, ele abriga a alma etérea. A alma etérea é yang, né? Ao contrário da alma corpórea, que é yin. Né? Se o fígado ele está equilibrado, né? Se está nas suas condições normais de funcionamento, a alma etérea ela vai estar firmemente enraizada. E o que isso significa, a alma etérea enraizada? Significa que o planejamento de vida, né, que você está ok, né, ele está sendo guiado pela sabedoria. Que você tem propósito de vida, você sabe, né, você está com os pés no chão, ok? Então, a alma etérea enraizada significa que você achou o seu propósito de vida, que você não está confuso com o que está fazendo aqui, com o seu planejamento de vida. Você tem tudo muito claro, tá bom? E tudo claro, tudo guiado pela sabedoria, não serão coisas feitas aleatoriamente. Você tem um foco, tá bom? E justamente o contrário, na falta de propósito e a confusão mental, significa que a alma etérea não está enraizada. Segundo Marciócia, esse estudo que a gente está fazendo hoje foi basicamente tirado do Marciócia, a alma etérea também é responsável pelos sonhos, sonhos que eu digo sonhos noturnos, tá, pessoal?
visão, foco, a visão no sentido do foco, né, de você ter um foco ali e ser uma pessoa visionária. Pessoas visionárias têm a alma etérea enraizada, tá? Objetivos de vida, né, os seus projetos de vida, inspiração, criatividade e conceitos existenciais de uma forma geral, tá? Isso a alma etérea está diretamente relacionada. A alma etérea, ela nutre o Shen, né? Nutre a mente, com essas qualidades, né? E ela sempre procura o equilíbrio, ou seja, se você tem poucos sonhos, poucos objetivos, poucos projetos, você entra numa depressão, tá? Como a medicina chinesa traduz isso, né? E também se você estiver em excesso, muito focado, muito, sabe, muito, o que a gente fala, muito yang, muito objetivo, muita inspiração, nem tudo de menos nem demais, né? O demais ele vai entrar num comportamento até maníaco, tá? Obsessivo por aquilo, por aquele foco. Então tudo tem que ter um equilíbrio nessa vida, nem de mais nem de menos, tá bom? Pessoal, só uma observação que agora eu lembrei, né? Que eu falei muito de sangue. Na medicina chinesa é shui, tá? Ou como o Dr. Wu me corrigiu nesse último módulo que a gente teve agora em agosto, é shi, tá? Não é shui, é shi. Tá? Dr. Wu, obrigada pela correção. Vamos ver agora outras relações com o fígado. A gente já está entrando mais para a parte do final da aula, tá, pessoal? Aguenta firme aí. O fígado é afetado pela raiva e vice-versa, tá? No sentido amplo, inclui frustração, ressentimento, raiva reprimida, fúria, tá bom? O odor é rançoso, geralmente proveniente das axilas. Você vai sentir um odor rançoso vindo das axilas, clinicamente falando, tá? Que indica calor no fígado ou umidade e calor no fígado. A cor é verde, tá? A pele da pessoa pode se apresentar esverdeada, né, diante de alguma patologia do fígado, inclusive na estagnação de Qi. O sabor é ácido, tá? A percepção do gosto ácido pode indicar uma patologia do fígado, especialmente provocada pelo calor. Aquela observação que eu fiz, né, no começo da aula, que o gosto amargo ele também pode ser sentido em patologias causadas por umidade e calor no fígado, tá? Ou fogo no fígado. Então nem sempre o gosto amargo é só o fígado, pode ser o elemento fogo invadindo o fígado. O fator climático do fígado é o vento, né? As pessoas podem chegar com relatos de aversão ao vento ou que ficaram doentes depois de terem pego um vento, são geralmente correlacionados com o fígado. O som é o grito, tá? Pacientes que falam muito alto ou que gritam quando estão com raiva, geralmente possuem desequilíbrio no fígado, né? São em condição de excesso, no caso. O fígado ele detesta vento, né? Como eu falei, pessoas que têm aversão ao vento têm problemas, têm desequilíbrios no fígado. Elas podem estar relacionadas tanto com o vento interno quanto ao vento externo, tá? O vento interno a gente já falou que são abalos nos tendões, né? Ok. O fígado, ele acende do lado esquerdo. Aí você vai me perguntar, mas o fígado não está no lado direito? Sim, ele está no lado direito. Mas energeticamente o fígado, né, ele vai acender do lado esquerdo, tá bom? É o contrário do lado dele, ocidentalmente, né? Fígado direito, energético esquerdo, né? Portanto, uma dor de cabeça do lado esquerdo, ele vai estar relacionado com o fígado. Se a dor de cabeça estiver do lado direito, é vesícula biliar, tá? Da mesma forma que na língua. Na língua, se tiver alteração do lado esquerdo, vai ser alteração do fígado. E se tiver do lado direito, vai ser uma alteração na vesícula biliar. E aí a gente já puxa a questão do pulso, né, que a gente vai ter uma aulinha em breve, tá? Até já divulguei lá no Instagram da gente. O pulso, o sentido do fígado é no lado esquerdo, então isso é até bom para lembrar. Se o fígado energeticamente está do lado esquerdo, o pulso está do lado esquerdo. Então, só para fazer esse paralelo e vocês conseguirem lembrar numa avaliação, por exemplo.
E para finalizar, a gente vai finalizar dizendo que o fígado é um órgão regulador, equilibrador e harmonizador. Tá? As funções de armazenar sangue, regular o volume necessário ao corpo, né, de assegurar o livre fluxo de Qi em todas as partes do corpo, né, em todas as direções e a qualquer momento, de enraizar a alma etérea, né, regulando e equilibrando o lado emocional, tornam este órgão físico e energético muito importantes na MTC, tá? Na medicina tradicional chinesa. É aí que eu vou entrar naquela observação que eu fiz lá no comecinho da aula, que eu falei, gente, guarda, porque no final vai sair a função do fígado. Ah, mas você já falou das funções do fígado. Calma, né? É uma função fictícia, digamos assim. Se a gente tivesse que escrever uma historinha, o fígado seria o nosso general, tá? Ele possui uma liderança decisiva, ele toma as decisões sobre onde deve colocar as energias no nosso corpo. Em resumo, né, cabe ao fígado decidir quando, onde e quanto da energia que é proveniente de outro lugar ele vai usar no nosso corpo. Por exemplo, se estiver precisando de energia no baço, ele leva para o baço. Então, ele é o general. A gente costuma dizer, no nosso dia a dia aqui, que ele é o nosso centro de logística, ele que faz a distribuição, aonde que está precisando mais, se eu estou correndo, precisa mais naquele músculo, tá bom? Então, ele é o nosso general, essa é a função do fígado, esse é o nosso general no corpo, ele que manda, ele que decide, tá bom? E é isso, pessoal. Com isso a gente acaba a nossa aula sobre fígado, uma aula um pouco mais extensa, porque o fígado, vocês viram, ele tem bastante função. A gente vai ver outros órgãos e vísceras também com bastante função, tá? A próxima aula vai ser sobre vesícula biliar com a Karine. Ela vai estar aqui fazendo essa aulinha para vocês. E a gente vai finalizar aqui agradecendo mais uma vez para vocês, agradecendo por todo o carinho recebido nas nossas redes sociais, por e-mail que tem chegado, alguns elogios, algumas críticas e sugestões para as próximas aulas. A gente sempre acolhe tudo com muito carinho, como sempre, tá? Não deixem de curtir nosso Instagram, de acompanhar o nosso canal no YouTube, se inscrevam. Tem também a página no Facebook, que vocês podem acompanhar. Pessoas que não gostam muito do Instagram tá no Facebook e vice-versa, tá? E é isso. Gratidão. Namastê. E até a próxima aula, se Deus quiser. Estaremos aqui firmes e fortes e alegres para passar mais um conteúdo para vocês. Espero que estejam gostando bastante. A gente particularmente está adorando. A gente tem aprendido muito em cada aula que prepara com carinho para vocês, tá bom? Então, chega de conversa, blá blá blá. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Namastê!